Fala galera, meu nome é Sérgio Freitas, tenho 24 anos, sou aqui de Sergipe, né, o Nordeste do Brasil. Sou criador de conteúdo há mais de 4 anos, fui o primeiro apostador a ter um canal com mais de 100 mil seguidores. Hoje sou especialista, né, no futebol brasileiro e no mercado asiático. Estou aqui hoje com essa fera Gabigol para fazer o Boteco com Apostas. Roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao mais um Boteco das Apostas. Hoje, como vocês viram, tô aqui com o Sérgio Freitas, vou entrevistá-lo, ele vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre outras coisas também. Espero que ele abra o coração aqui e conte vários segredos para nós aí, tanto da profissão também como da vida dele. Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da Betfair, maior bolsa esportiva do mundo. Tem link logo abaixo na descrição. E aí, Sérgio? Você primeiramente seja bem-vindo, né, ao Boteco das Apostas, mas também ao Clube da Aposta, né? Sérgio aqui que vai ser um dos nossos colaboradores aí, vai fazer bastante conteúdo, principalmente na parte das apostas no Nordeste, que ele manja demais, né? Como ele disse, é da região. Como que você tá? E aí, quero que você conte um pouquinho aí da sua história, né? Começando do início, né? Até chegar aí ao patamar que a gente tá hoje aí. O apostador aí que chegou a 100 mil seguidores aí e tal, inscritos, né, no YouTube. Um dos caras mais conhecidos aí do nosso meio. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Aqui no Boteco das Apostas já passaram grandes nomes das apostas esportivas e do trade esportivo, né? E eu sempre assistia, né? Eu assisti vários e agora fazer parte aqui do Boteco das Apostas para o Clube da Aposta com você é uma honra. Eu comecei nas apostas lá em 2016, 2015, 2016, através das bancas físicas, né? Que são muito populares aqui no Nordeste. Eu fazia uma aposta aqui, outra no outro final de semana, outra no outro mês. Eu não tinha uma frequência de apostas que eu fazia. Geralmente essas apostas que eu fazia eram em muitos times, né? Porque era mania e é até hoje. As pessoas que apostam em banca física fazem uma combinada, fazem uma múltipla com muitos resultados para tentar ganhar uma bolada. Eu trabalhava na época no escritório de contabilidade e depois eu acabei sendo demitido desse escritório. Na verdade, eu pedi demissão, né, para procurar empreender. Eu busquei vender algumas camisetas importadas, alguns perfumes, algumas coisas importadas, que não deu muito certo, né? Ali, depois de 6 meses, acabei quebrando a cara com alguns calotes que eu tomei, algumas dívidas que ficaram para me pagar. Complicado, né? Eu fazia as compras no cartão de crédito e eu esperava o pagamento de algumas pessoas que eram meus amigos, alguns familiares, né, esse mês eu não tenho, próxima semana, tal, e aí ficou uma bola de neve, acabei quebrando naquela época com 19 anos de idade, e aí eu, ali, com as apostas esportivas, eu fui atrás de tentar fazer um jogo para pagar minhas contas, para pagar uma fatura de um cartão, para eu poder comprar alguma coisinha para mim. Eu fazia algumas Isso na apostas, física ainda, né, Sérgio? isso, na banca Nossa. física, lá em 2016. Eu buscava selecionar poucos jogos, no máximo 5 times, num bilhetezinho, para poder tentar ganhar R$ 100, R$ 200, apostando 5, 2, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava. Eu ficava com aquela impressão de que eu estava ganhando dinheiro, até que chegou uma semana ali em outubro, mais ou menos, outubro de 2016, que eu engatilhei ali uma sequência de só ganho nas apostas múltiplas, que no final das contas eu fiquei com uns R$ 900 de lucro naquela semana. Ah, que bom. E aí eu comecei a compartilhar esses bilhetes que eu ganhava, compartilhei nos grupos do WhatsApp, grupo de Facebook, aí eu comecei a mandar palpites lá nos grupos do Facebook também, até que muita gente começou a vir atrás de mim para eu poder dar palpites, né? O pessoal vinha atrás de palpites. E aí eu disse, quer saber? Eu vou fazer um vídeo no YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube, que eu postava muita coisa lá, vlog, coisa de viagem, Que é, massa, hein? algumas brincadeiras que eu fazia. Eu tinha 300 inscritos, mais ou menos. Aí eu peguei e postei um vídeo falando como ganhar quase todos os dias nas apostas múltiplas.
No dia seguinte, esse vídeo tinha 200 visualizações, que era muito. Nunca nenhum vídeo Nossa. meu tinha pegado tanta visualização. Aí, daqui a pouco, 2 dias depois, o vídeo bateu 1.000 visualizações. Eu disse, vou gravar um vídeo falando como analisar os jogos. Aí, analisando jogos pelo aplicativo resultados.com. Aí gravei esse vídeo. Esse vídeo também pegou muitas visualizações no YouTube. Eu disse, quer saber? Eu vou estudar esse mundo das apostas. Vou criar conteúdo sobre apostas. Eu vou aprendendo e vou ensinando ao mesmo tempo. E Aham. aí, daquele tempo, de outubro de 2016 até hoje, eu não parei de postar vídeo, né? Sempre postando conteúdo. Eu aprendia sobre handicap, gravava um vídeo falando sobre handicap. Aprendia sobre aposta de acima de 2.000 e abaixo de 2.000, gravava um vídeo falando sobre isso. Compartilhava minhas apostas múltiplas que eu fazia, alguns bilhetes que eu ganhava, uma coisa bem amadora mesmo, naquela época, mas aí eu fui buscando conhecimento, fui conhecendo vários canais, né, o Quero Apostar, o Clube da Aposta, entre outros, que já tinham naquela época, alguns que eu descobri que não são tão legais, que não eram tão legais assim, como o do Denis Santos, que ele criava muito conteúdo naquela época, Mas, eu consumi, hoje ele deu uma sumida, né? sim, eu consumi muito conteúdo dele, e fui aprendendo aos poucos, né, 2016, 17, 18, 19, agora já 2020, o tempo passa muito rápido e a gente vai aprendendo com os próprios erros. E é um pouco do meu caminho, né? Até chegar ao ser o maior canal de aposta esportiva do Brasil, com muita frequência também, né? Muita didática ali, ensinando o básico mesmo a galera que está iniciando, de uma forma simples de explicar, sem muitos termos técnicos, com os palpites também que viralizaram, né? Não tinha ninguém que postava palpites diariamente, somente em blogs de site. E aí a gente trouxe isso para o YouTube também, e a galera aceitou muito bem, aceita até hoje. Tem vários canais de palpites, até o Clube da Aposta tem um próprio um produto assim de palpites e prognósticos. Então foi uma coisa que deu muito certo, né? E eu pude fazer parte disso lá no início. Perfeito, é. Você começou em 2015, 2016, basicamente a mesma época que eu, inclusive. E querendo ou não, naquela época não era fácil encontrar o conteúdo como a gente encontra hoje, né? Na verdade. Mas eu achei interessante, principalmente a parte que você falou, né? Com 19 anos foi vender camisa. Então você já tinha meio que digamos assim, uma veia empreendedora, né? De meio que Sempre. sair um pouquinho ali do. Ah, do de sempre, né? Ah, vou fazer uma faculdade, vou me formar, vou, sei lá, fazer uma engenharia, né? Sim, Uma engenharia, uma administração, tudo mais, com todo respeito quem faz. Mas normalmente é o natural, né? De um cara com 19 sim. anos, ali que já tá saindo do ensino médio e tal. Eu sempre comprava essas coisas para mim. E aí eu comecei a comprar e vender para os meus amigos também. E eu, fazendo alguns cálculos, eu percebi que se eu pedisse demissão, pegasse minhas contas e investisse, eu poderia potencializar meus ganhos e ter uma qualidade de vida melhor. Porque eu trabalhava de segunda a sexta, de 7 horas da manhã até 6 horas da noite, saía do emprego e ia para a faculdade, né? Eu tranquei o curso de administração na metade ali, qualquer hora eu posso voltar. Mas eu queria realmente ter uma qualidade de vida, poder ganhar baseado naquilo que eu produzisse, né? Mas infelizmente eu, como vendedor, não fui muito bem. E, ó, é interessante, você também falou sobre a questão das bancas físicas. Qual que é a sua visão em relação a isso até hoje? Você acha que é mais uma coisa de tradição, então deixa como tá, se leva mais pro lado, sei lá, da loteria, do jogo do bicho, que aqui, pelo menos aqui na minha região, tem muito, enfim. O que você acha? Se, por exemplo, se alguém chegar e falar, cara, posso ir em banca física, o que você acha? O que você falaria pra essa Sim. pessoa? Ao longo dos meus 4 anos dentro das apostas, minha visão sobre as bancas físicas, ela teve várias mudanças. No primeiro, eu achava que só existia aquilo, que era só a banca física e pronto. Aí depois eu descobri o universo das apostas esportivas online, vários sites que existem, possibilidade de se apostar ao vivo, cotações melhores, segurança, né, no pagamento, nas transferências, coisa que não tem nas bancas físicas. As bancas físicas, eu cheguei até a gravar um vídeo no YouTube que eu fui bastante criticado, né? Porque as bancas físicas foi onde eu descobri as apostas e foi o que me levantou nas apostas esportivas, foi o que me fez crescer. Porque ali no início eu criei conteúdo para o pessoal da banca física. E o próprio pessoal da banca física, os donos de banca, os cambistas, que são o pessoal que
fica com as maquininhas, os tablets em pontos estratégicos para vender as apostas. Essas pessoas compartilhavam meus conteúdos, né? Então, querendo ou não, isso foi muito importante para o meu crescimento dentro das apostas, as bancas físicas. Mas aí eu fui descobrindo, né, que algumas bancas físicas elas colocam odds lá embaixo, né, ganham muito em cima do apostador, obrigam o apostador a fazer apostas combinadas, não deixam o apostador fazer apostas simples, somente duplas, a partir de dupla em diante. Teve um episódio que vários times do visitantes do Campeonato Brasileiro acabaram vencendo. Deu Cara, eu fiquei sabendo disso, Sérgio. Que loucura, né? várias zebras e muita gente apostou nessas zebras e algumas bancas físicas não teve dinheiro para pagar, não tiveram dinheiro para pagar. Algumas sumiram do mapa, outras sumiram e depois voltaram contra o nome, outras financiaram o pagamento, pagaram aos poucos. E foi aí que a gente começou a descobrir como é que é esse mundo das bancas físicas. Tem banca física que tem poder aquisitivo forte para pagar um prêmio alto, que tem uma boa estrutura. Agora tem muita banca física de que qualquer cara chega, pega um sistema, pega alguns tablets, bota um limite lá de 10 mil prêmio máximo e começa a fazer jogo, entendeu? E essas bancas físicas é que a galera tem que evitar, porque são essas que prejudicam o apostador, que não garantem o prêmio, que geralmente diminuem as cotações, obrigam a apostar duplas. Agora tem outras bancas físicas que têm um potencial muito grande e que estão se transformando em sites online. A gente está vendo uma agora que patrocina o Corinthians e outros clubes do Brasil que está saindo desse universo da banca física para explorar também o universo online. Tem uma outra aqui, que aqui foi a que eu conheci aqui em Aracaju, está patrocinando o time, o Confiança, que conseguiu acesso para a Série B, e é uma banca física muito forte, que a qualquer momento também pode virar online. Então, tem todas essas variáveis, né? Tem aquela banca física que é péssima, tem aquela banca física que dá para apostar, mas a melhor forma de se fazer aposta esportiva, sem dúvidas, são nos sites online. Exatamente. Isso daí que você falou, ainda mais no início aí, que você tomou porrada, cara, tem um vídeo aqui também no clube falando sobre as bancas físicas, a gente tomou porrada pra caramba. Teve de gente xingando. Nossa, é complicado, porque eu, sabe assim, por um lado eu entendo que é uma tradição, entendeu? Querendo ou não, já tá na veia ali do pessoal ir lá e fazer sua aposta, assim como qualquer outro tipo de jogo, né? Mas é difícil explicar realmente, por isso que é até interessante você ter puxado aí essa explicação sua, que convive muito mais do que eu, digamos assim. Hoje em dia tem uma ou outra aqui que tá aparecer na minha cidade, a galera, vem algum amigo meu que nem sabe muito bem o que eu faço, mas vem, fala pra mim sobre isso e tal. Mas é muito interessante você trazer essa visão pra galera entender realmente, né? Não que a gente quer bater, mas a gente quer alertar também dos riscos, né? Igual você falou, tem Sim. muito se profissionalizando também, né? Sim, até porque na regulamentação das apostas, ela está incluindo as apostas online e apostas físicas. Vai ter algumas bancas físicas dessas que vão se adaptar ao modelo físico para poder trabalhar de forma autorizada. Agora, outras, a gente sabe que não tem condições de se fazer isso e é importante fazer o filtro das bancas físicas para poder realizar as apostas. Boa. Ô Sérgio, outra coisa que eu ia te perguntar, né? No início lá, quando você começou, você chegou a ver alguma coisa relacionada ao trading? Você é um punter, né? Ah, cara, eu via todo o Como que conteúdo foi? junto e misturado. Era tudo que tinha sobre ganhar dinheiro com futebol, eu tava consumindo. Naquela época do trade, tinha quem? Tinha o Netuno, né? O Netuno tinha uns 10 mil seguidores naquela época. Eu acho que era o maior já, canal de apostas. Tinha o Clube da Aposta também, já naquela época. E tinha o Paulo Rebelo, que criava conteúdo Academia das sobre trade. apostas, né? Na academia. E eu acho que era isso, né? Eu consumia tudo, cara. Consumia tudo, muita coisa. Eu estava assistindo sobre trade, sobre apostas. O trade foi muito importante na minha caminhada como apostador para hoje eu ter bons resultados nas apostas ao vivo. E eu assistia tudo. Basicamente, o que vinha considerando, mas no começo é assim mesmo, né? Ainda mais quando se tem menos informação, né? Acho que Sim, hoje em dia você acredita que tem mais conteúdo Panther do que. Por exemplo, o cara chega hoje aqui, ó. Do nada. Você acha que tem mais conteúdo
Panther, mais conteúdo para trader na internet, digamos assim? Pelo que eu estou aqui trabalhando no Telegram, principalmente, que eu tenho um canal no Telegram com mais de 11 mil pessoas, e também acompanho o trabalho de muita gente no Telegram. E eu estou em muito mais canais de apostas Panther do que canais de trade. De trade são pouquíssimas pessoas que têm canal, uma pequena minoria. Não sei se é porque eu estou mais próximo das pessoas do Panther, mas eu enxergo isso. No YouTube, eu acho que é a mesma proporção, porque tem muito canal que posta palpite, tem muito canal que cria conteúdo sobre apostas, e o trader é mais o day trade que o Clube da Aposta faz, acompanhando o jogo ao vivo, algum conteúdo de trading que ele posta sobre a Betfair, e eu vejo que a parcela de apostadores Panther são maiores. Eu vejo também que o trader ele tem um benefício, né? Ele está à frente das apostas porque ele acaba trazendo muita gente da bolsa de valores, Sim. muita gente do mercado financeiro acaba descobrindo o trade esportivo. E aí tem essa coisa também. É bacana. Mas assim, você nunca se aventurou, né, na área do. Sim, do tipo assim, vou fazer um trade aqui, sei lá, vou ir por esse lado. Nunca te interessou assim realmente? Me interessou uma época, 2018, foi 2018, eu cheguei a ter uma banca lá na Betfair, uma banca pequena, US$ 100, justamente para aprender sobre o trade. Só que eu tive que escolher, né? Eu só tenho um áudio recentemente no meu canal Telegram falando sobre o apostador Panther que faz apostas ao vivo. Eu defendo muito isso, porque é uma forma a mais de você poder rentabilizar, uma forma a mais de você poder ganhar dinheiro com as apostas. Você não pode ficar preso a somente fazer as apostas pré-live. Se você tiver tempo, se você puder aprender sobre você trabalhar ao vivo, poder precificar partidas ao vivo, você vai somente potencializar seus ganhos. Então, eu aprendi muito com trade. Eu tive um tempo que eu trabalhei na Betfair, estudei, né, o trade esportivo, mas eu tive que escolher um dos dois e aí eu acabei seguindo, voltando para o Panther. Perfeito. E relacionado agora, vamos dizer assim, mais no seu trabalho atual que você faz com as equipes, principalmente equipes do Nordeste, eu sei que você cobre Copa do Nordeste, entre outros campeonatos, mas também tem campeonatos, né, eu vi você falando esses dias do campeonato do Rio de Janeiro, né? Foi algo desse tipo. É, como que foi essa questão de você ir realmente mais para esse lado, né? Porque tem Panther que gosta do campeonato europeu, faz um pouquinho, e você mudou ali, acho que totalmente. Você começou no europeu, né? Agora que Sim, se iniciou. lá no início mesmo, lá em 2016, eu fazia tudo que tinha pela frente, né? Campeonato da Estônia, Finlândia, Dinamarca. Mas aí passou-se mais um ano, eu fui fazendo um filtro desses campeonatos que eu apostava, selecionando aqueles que eu mais se identificava, tinham facilidade em encontrar informação. Esses campeonatos eles diminuíram consideravelmente. Eu fiquei focado ali somente na Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, campeonato holandês, brasileiro Série A, Série B, argentino. Eu fiz também, tem mais o campeonato da Irlanda, eram esses campeonatos que eu cobria. E eu fui muito bem no Brasileirão, tive uma temporada excelente em 2017 no Brasileirão, 2018 também. E aí eu vendo vários apostadores que trabalhavam no futebol brasileiro, e quando eu descobri que existiam sindicatos de apostas que você pode trabalhar como um valor determinado por esses investidores, e que eles não cobram você por resultados a curto prazo, e só aceitam pessoas que trabalham com o futebol local, pessoas nativas que trabalham com o futebol brasileiro. Então, eu segui por esse caminho de se tornar especialista do futebol brasileiro, e aí eu deixei de fazer esses campeonatos da Europa, e além de fazer Série A e Série B, passei a fazer as outras competições, Série C, D, Copa do Brasil, e as competições menores também. Boa. Cara, como funciona realmente essa questão pra galera entender, caso você possa falar sobre isso, a questão de você trabalhar para um sindicato de apostadores, né? Eu conheço também a parte que o Jonas, né, o Jonas Caetano, conheço pessoalmente ele, eu sei que ele faz também esse tipo de serviço. Como funciona? Como que a galera faz para angariar essas pessoas, enfim, até para uma dica, né, para quem estiver Sim. assistindo aqui o nosso boteco, quiser um dia aí entrar para trabalhar para um sindicato, né? Conta aí pra gente como que é esse caminho aí até chegar a ser o cara aí de alguma determinada região aí.
Os sindicatos, eles são geralmente um grupo de investidores, né, ou somente um investidor. Tem um maior sindicato do mundo, é o nome de uma pessoa só. Eu não sei se ele tem alguns amigos que investem junto com ele, ou se é somente ele, mas ele movimenta muito dinheiro da Inglaterra, né, e isso há muito tempo. E geralmente os apostadores entram nesses sindicatos por indicação. Você é indicado, por exemplo, eu trabalho num sindicato. Como eu estou lá dentro, eu posso indicar um outro apostador para trabalhar nesse sindicato também. Geralmente tem pessoas que vivem à procura, recrutando esses apostadores em plataformas como Blogabet, plataformas como Bet Advisor. Você tem o seu registro público, o recrutador chega lá, vê seu registro, vê que você é lucrativo no longo prazo e faz a indicação. O meu primeiro trabalho com o sindicato foi assim. Chegou um recrutador através do e-mail, viu meus números, me indicou para trabalhar para esse sindicato. Eu fiz um período de experiências registrando as apostas lá na plataforma que eles têm, né, um software. Vou colocando as unidades e tal. E depois desse período, eles decidem, ó, você vai trabalhar aqui ou não. Se você for trabalhar, você vai trabalhar dessa forma. Você vai cobrir esses campeonatos e você vai ter esse limite de apostas para fazer, né? Nesse sindicato primeiro que eu trabalhei, eu não pego no dinheiro deles, no site que eles me deram para eu acessar e fazer as sugestões. Eles pedem que eu coloque uma nota com por que eu estou entrando naquela aposta e você tem os seus ganhos ali, pode ser a cada 3 meses, pode ser a cada 6 meses, a cada um ano, você escolhe como você pode ganhar a sua comissão, baseado no período que você, na quantidade de lucro que você obteve nesse período. Geralmente, quando você fecha negativo, não desconta nada, eles cobrem o prejuízo, e quando você fecha positivo, eles pagam a sua comissão, que geralmente gira em torno de 30% do que você lucra. Trabalho para um outro sindicato também, por uma indicação de um grande apostador, né, brasileiro, ele me indicou lá, e eu estou aí no terceiro mês, né, nesse sindicato. Esse sindicato ele paga mensal, diferente do outro, diferente de outros por aí, né, ele exige um sindicato que eu faço as apostas por Skype. É a primeira vez que eu Loucura. faço apostas por Skype. Eu coloco lá o jogo, a odd e o valor que eu quero investir. E ele faz o investimento, quando a aposta é aceita, eles me avisam, quando a aposta não é aceita, eles me avisam também. Eu tenho uma plataforma para acompanhar os resultados, e é basicamente isso sobre os sindicatos de Pô, investidores. bacana aí, pra galera que não sabe, né? Que significa que é difícil, né? Não por não tem questão nenhuma, assim, pra galera não falar, né, sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez, assim, que de forma aberta, assim, eu vi o cara falar sobre o sindicato de uma forma bem clara, né? Inclusive, ô, Sérgio, puxando um gancho dessa questão do sindicato, sindicato é totalmente diferente você apostar com a sua banca pessoal, né? Ou seja, você tá Sim, apostando, né, investindo com a banca de um terceiro, né, digamos assim, como se fosse um chefe, vai, digamos assim, vamos colocar exato. dessa forma entre aspas. Qual que é a diferença emocionalmente falando entre apostar, investir o dinheiro de um terceiro, né, que na questão do sindicato, e quando você faz suas apostas aí com a sua banca pessoal, qual que é o peso maior, digamos assim? Explica essa daí pra nós, velho. Vai muito da mentalidade de cada pessoa, né? Essa questão do mindset, do controle emocional. Tem gente que sabe lidar com head, tem gente que tem experiência, uma caminhada aí, que já tem uma certa experiência para poder lidar quando você está numa bad run, por exemplo. Tem gente que não sabe lidar, faz stop loss, faz alguma coisa do tipo. Já outras pessoas, elas sabem, por exemplo, quando eu comecei no sindicato, é um valor muito alto de banca, muito maior. A stake dos caras é maior do que a minha própria banca. Sim, Então, quando eu tenho que dar a prioridade para o sindicato, até porque eu estou trabalhando para eles. E eu ganho muito mais dinheiro com a banca dele do que com a minha própria banca. legal. Então, eu errei muito no início, quando eu dava prioridade à minha banca, fazer minha aposta. Às vezes, no mercado ali do sub-20, por exemplo, que é bem sensível, o limite é baixo, é, e eu fazia aposta e derrubava a linha, não tinha mais valor para eu mandar no sindicato. Então, esse tipo de coisa eu parei de fazer quando eu percebi isso e passei a dar prioridade ao sindicato. E quando eu comecei nesse sindicato, eu comecei mal. Eu comecei com uma sequência muito ruim. E eu começava a olhar os valores. Eu estou perdendo não sei quantos mil euros aqui em apenas uma semana.
Só que quando você começa a ter uma visão das unidades, eu estava só 3 unidades negativas, olha só. Se fosse na minha banca 3 unidades negativas era quase nada. Então eu não me preocupava tanto. Mas a preocupação com a banca do sindicato, do investidor, é bem maior. Então existe uma maturidade do apostador para poder lidar com isso. E é muito bom, né? Depois que eu passei a trabalhar com sindicatos, eu percebi que eu melhorei muito mais meu mindset, tanto para minha banca pessoal, tanto em períodos ruins que eu passei, e quanto em períodos bons também. Perfeito. Você vê, galera, eu acho que é super legal essa outra visão aí das apostas, né? Que não tem somente uma forma, né, de você ganhar dinheiro com aposta, que é você ir lá apostando com seu dinheiro. Claro que você tem que ser um cara extremamente qualificado. Primeiro para você ser indicado. Aí o Sérgio deu todas as dicas aí pra galera que, sei lá, um dia quer trabalhar para um sindicato. E, claro, né, a questão emocional aí muda principalmente aí em relação a você estar investindo aí com dinheiro de terceiro, como o Sérgio falou. Esquece o valor financeiro, porque eu também, às vezes se você vai, você toma um head, principalmente no começo, o que eu ficava pensando, não sei se você pensava dessa forma, falou, putz, olha, podia pagar uma conta aqui, podia pagar a conta do mês, sei lá, a conta da internet, sei lá, a conta de luz, enfim, todo esse tipo de coisa. Quando você começou, você iniciou aí, Sérgio, você trabalhava somente com a sua banca. Sim, Era só exa- você, sua banca e Deus. exato. E eu tive várias bancas, né? Lá em 2016, 2017, eu tive meu primeiro contato em 2017, no início de 2017, com as apostas online. Ia pegando as feedbacks de alguns sites, ia construindo minha banca, quebrava, entrava em outro site. E eu tive várias bancas ali no início, bancas pequenas, até porque minhas condições não eram das melhores. Eu devia muito, eu estava desempregado. Então, o dinheiro que eu pegava de uma venda que eu fazia, uns R$ 50, uns R$ 100, eu colocava para apostar numa banca online, entendeu? Às vezes fazia na banca física e quando eu ganhava, depositava na banca online. E eu só vim ter uma banca minha mesmo para eu poder. Agora eu vou trabalhar com essa banca, por exemplo, R$ 1.000. Foi quando o canal já tinha uma quantidade de seguidores bacana, sei lá, 10 mil seguidores. Eu tinha um canal que já era um dos maiores do Brasil, mas porque foi assim, meu canal, ele cresceu muito mais rápido do que eu como apostador. Sim. Eu tinha 50 Olha mil que loucura. seguidores, eu era o maior canal de apostas esportivas do Brasil, mas eu me via como um apostador que não estava preparado ainda. E aí eu fui atrás disso, trabalhar em cima disso, né? Quando eu peguei a minha primeira banca de R$ 1.000, eu sentia muito isso, essa questão de perder de R$ 50, perder 100, perder 200, e aquilo pesava muito para mim. Cara, isso daí é legal. Foi tipo um jogador de futebol, né? Quando chega no profissional, você fala: caramba, será que eu tô pronto? E tá todos os holofotes em cima de Sim, mim, cara. Não posso errar esse lance e tal. Você acha que essa questão de você ter uma quantidade grande de seguidores também pesou um pouquinho na sua questão emocional? Que você teve que acabar lapidando rapidamente aí pra associar, né? Sua grandeza que você já tinha dentro do seu canal com, obviamente, seu crescimento exponencial à mesma altura aí dos inscritos que te seguiam. sim, porque as pessoas relacionam muito, né? A quantidade de seguidores que uma pessoa tem pelo apostador que ela é, pela pessoa que ela é, pelo resultado que ela tem. Então, eu sendo o maior canal de aposta esportiva do Brasil, a pressão é muito grande em cima de mim. As pessoas às vezes olham o meu resultado no Blogabet, aí ficam olhando assim, caraca, esse cara passou por essa sequência ruim aqui, mas eu pensava que ele era melhor. Mas também não sabe comparar ali que eu trabalho com o mercado asiático hoje em dia, né? Que eu estou estudando o mercado asiático, que a tendência é que, à medida que os anos forem passando, meu resultado melhore, mas eu tinha muito isso, e tanto é que eu fui atrás de todo o conteúdo pago que tinha na época, que teve até recentemente, para eu poder realmente melhorar cada vez mais meu resultado. Sim. E é complicado você ser o maior canal de aposta, né? É um peso muito grande, né? Você realmente então investiu, né, na carreira, você confiou ali naquele caminho e falou, não, é isso que eu vou realmente seguir e vou fazer dar certo, né? Exatamente. Eu olhava assim para os caras grandes que tinham, né, acima de mim, em termos de conteúdo, em termos de tempo que tem nas apostas. Eu olhava o que ele fazia, como ele fazia, o caminho que ele trilhou para tentar seguir igual. E eu, assim, hoje em dia, eu acho que eu consigo assumir essa responsabilidade
que é ser o maior canal de apostas, é de entregar conteúdo de qualidade para as pessoas, de falar as coisas certas, sem iludir as pessoas, sem vender produtos, entendeu? Esse tipo de coisa. Perfeito, é. Você lembra qual foi a pior bad run que você já teve aí nas apostas Panther? É porque até relacionado com o trading aqui na nossa área, cara, às vezes acontece. Eu cheguei a ficar 15 dias sem pegar um gol a favor, velho. E querendo ou não, um peso gigantesco. E teve pênalti perdida, a meu favor. Acontece um monte de coisa nesse período, né? Como que foi a sua? E depois já engancha aí na sua melhor fase aí também. Pra mostrar pra galera os dois lados, né, da moeda aí. Sim, ano passado, 2019, eu estava indo muito bem nos estaduais, é, Série C, Série D, esses campeonatos menores, uma sequência muito boa, só crescendo, janeiro, fevereiro, março. E aí, quando chegou o Brasileirão, a Série A e Série B, eu tomei uma surra, né? Eu fui espancado pelo Brasileirão, Série A e Série B, porque acabou as outras competições que eu estava lucrando, só ficou essas, eram poucas apostas que eu fazia, e as poucas apostas que eu fazia era Red. Sim. Então, eu acabei devolvendo uma parte do lucro que eu obtive e eu pensava que eu não conseguia, que eu não ia conseguir trabalhar no Brasileirão nessa temporada, né? Depois de 2 temporadas muito boas, ficou complicado para mim. E aí foi que eu comecei a me adaptar para o live. Foram 2 meses tomando head, né? Perdendo, sei lá, 30% de acertos nas minhas apostas, 40%. E depois de passar desse período de 2 meses, eu tive um mês muito bom. Depois um mês mais ou menos, depois outra bad run que apareceu na minha frente. E aí foi um mês só essa, depois 2 meses de ganho. E eu fechei o ano passado com mais uma bad run, que foi novembro e dezembro, ali na reta final dos campeonatos. Mas isso foi bom porque eu consigo identificar padrões. No início da competição, eu tenho que agir dessa forma, na metade, eu tenho que ser um pouco mais agressivo, quando chegar na reta final, eu tenho que ir com mais cautela. É um aprendizado, sempre é um aprendizado a bad run que a gente passa, é uma fase ruim, e até por isso que sempre que eu passo por uma bad run, eu volto muito melhor e consigo recuperar o prejuízo que eu tive nos meses passados. É, volta mais cascuda aí. Isso é a melhor fase aí nas apostas aí. Como que foi? No mês de setembro eu estava voando, eu acertando quase tudo que eu fazia, né? O Brasileiro Sub-20, Brasileirão Série A, Série B, foi aquele período que o que estava dando ruim anteriormente passou a dar tudo certo. Sim. E eu estava muito confiante, as apostas em live que eu botava, eu dava muito certo, batia. E foi esse período, foi setembro, foi o meu melhor mês do ano de Pô, 2019. show de bola. E trabalhando da mesma forma. Seja Trabalhando da no mesma forma. Red ou no Green, né? Sim, às vezes a gente pensa, né? Vou dar uma semana para não apostar, sem fazer nada, só que a gente tem que ir atrás das oportunidades que aparecem, tem valor, né? Tem que buscar. Infelizmente, são aquelas curvas, né? As variáveis que nós sofremos, tanto positivas quanto negativas. Isso daí Essa parada aí eu também levo muito em conta, né? Por exemplo, aqui no trading, que eu falei pra você, desse mês de novembro, foi novembro de 2018. Aliás, novembro de 2019 também sai em red. Eu não sei o que tem em novembro. Não sei se é porque tá parando ali os melhores campeonatos e tal. Não sei o que acontece. E eu até, sabe, muita gente, o que a galera pergunta, assim, principalmente a audiência, o que elas perguntam sempre pra nós? Cara, se você começa um dia muito bem, você para. Você começa um dia muito ruim, você para também. E eu sempre falo, assim, que pra mim, velho, ou sei lá, o meu mês, cara, tô um mês muito bom até o dia 15. Você para, você não faz, você não trabalha até o restante do mês. Eu sempre costumo falar que eu não sou desse tipo de parar, entendeu? Eu acho que eu continuo vendo, se eu continuar vendo valor, entendeu? Vendo ali, tá dentro da minha estratégia de fazer isso ou aquilo, eu continuo. Eu acho que você também, pelo que você Sim. falou, você segue a mesma linha, né? Eu sigo o barco. Eu percebi também que em alguns momentos dessas bad runs que eu tive, foram momentos que eu estava muito estressado com algumas coisas pessoais, foram momentos que eu estava muito atarefado e alguns jogos que eu estava assistindo eu não estava com nível de concentração alto. As oportunidades passavam nos meus olhos e eu não entrava. Esse jogo está com tendência para ser gol no primeiro tempo.
e eu pensava duas vezes. E também isso acontece quando a gente já está na fase ruim, né? Sim. Mas ia acontecendo muito esse tipo de coisa, de eu ver as oportunidades e não conseguir aproveitar. Às vezes eu tinha que, um dia de muitos jogos do Brasileirão, eu tinha que sair para alguma obrigação que acabava tendo, alguma urgência. Então, era aquele dia de eu fechar no green. E aí eu não aproveitava as oportunidades quando era que eu entrava no outro dia, aí eu pegava o red. Então, isso no final do mês acaba pesando. Sim. E principalmente em relação ao cansaço, né? Às vezes você vê tanto jogo. Às vezes eu até, sabe, tipo, se eu parar é realmente porque eu tô sentindo que eu não tô com o nível de concentração alto. Isso acontece muito no sábado, dificilmente eu bato até 5 horas ali, eu paro. Porque a não ser que seja, tenha um jogo muito bom, eu vou lá, mas aí eu faço um intervalo maior, entendeu? Entre os jogos, que fica aquela loucura, né, velho? Você tá assistindo aquele monte de jogo e tudo mais, e é difícil, né? Sim, aconteceu comigo agora na Copinha, né? São 43 jogos num dia só. Os jogos começam meio-dia e só param às 10, 11 horas da noite. E eu, no começo, você tá todo motivado, animado, atento, concentrado. Você vai pegando as oportunidades. Mas chega lá no final do dia, 6 horas da tarde, 6 horas, 7 horas da noite, você já está cansado, com os olhos ardendo, com a coluna doendo, Não tem café que com segura, né? não tem nada que segure. Então, a melhor coisa a se fazer é realmente parar quando está acontecendo isso, porque você sabe que você não vai tomar as decisões corretas. Você não sabe que você. Geralmente, você vai pegar alguma coisa errada ali, justamente por isso, pelo cansaço. É, exatamente. Ô Sérgio, você já trabalhou alguns mercados, ó, a gente costuma brincar, né, com o Netuno, né, que o Netuno às vezes ele faz uns mercados exóticos. Já trabalhou bastante, sim, os mercados diferentes? Fala alguns aí que você já fez alguma aposta do tipo, sei lá, ah, não sei quantos laterais esse jogo que eu vejo, que tem gente que faz esse tipo de aposta. E fala aí, onde você foi? Até onde você foi pra... Hoje você trabalha só o mercado asiático, correto? Sim, hoje é. Hoje eu não saio disso, né? As linhas de handicap e as linhas de gols. É o que eu faço. Às vezes pego um escanteio e somente. Mas no começo eu circulei por vários mercados, né? Conhecendo as casas de apostas, pensando que seria fácil colocar para sair alguns gols, alguns mercados bem agressivos, jogador para marcar gol. Eu fiz muito esse tipo de mercado, principalmente quando eu apostava lá no início na Liga dos Campeões. Era o principal jogador de cada equipe, eu pegava e selecionava. Por exemplo, Neymar no PSG, eu botava Neymar no PSG para marcar gol. Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Messi no Barcelona. Ia fazendo umas múltiplas dessa e ficava torcendo para bater. E eu pensava que eu seria lucrativo no longo prazo fazendo isso, só que eu não era. Eu só fazia entregar dinheiro para as casas de apostas. Eu acho que esse foi o mais que eu explorei. Jogador para marcar gol, anytime, né? Que fala alguma coisa assim. Aham. Cartões eu geralmente eu não fazia. Não fazia cartões. Tem uma opção lá na Bet365 que é para criar aposta, né? A galera Sim. coloca tanta opção. Cara, eu Eu vejo também, muito isso daí eu na também não faço comunidade, isso. velho. É Eu não fazia. doideira. Eu lembro, agora passou até pela minha cabeça isso aí que você falou, porque eu vi que um cara lá, enfim, numa comunidade lá no Facebook, o cara colocou uma aposta personalizada que era pra ter dois laterais, eu não sei que três laterais nos primeiros 15 pro goleiro tomar amarelo e mais um outro cara de linha tomar amarelo. E o cara ainda escreveu lá, tipo, pô, tava óbvio isso daí que aconteceu. Eu falei, nossa, óbvio. Mas você acha assim que dá para ser lucrativo em mercados diferentes do que é o habitual para galera que trabalha Panther, que é os gols, o handicap, o canto, tem muita gente que trabalha só canto, enfim. Você acha que Eu acho, dá? acho que dá desde que você se torne especialista naquilo, né? Se você tiver uma base, algum fundamento que você possa explorar ali para você poder colocar aquela aposta, dizer assim, é, o time leva cartão geralmente acaba nos minutos 30. Aí ele leva muito cartão, só que a odd ela tá desproporcional. Essa odd era para estar 2, mas ela tá 5. Alguma coisa desse tipo, alguma coisa bem fundamentada, dá para se ganhar dinheiro. Eu vejo o Jonas Caetano, ele trabalha muito os jogadores, né, os mercados especiais ali. Ele não coloca, né, o over, o under, não é o handicap. Ele coloca jogador para dar tantas cestas de 3 pontos ou rebote, alguma coisa do tipo. Mas isso é estudado. Ele estuda, ele vê que a estatística
tem tendência para aquilo, baseado na estatística, e ele vê que a odd tem valor e ele vai lá e entra. Então, se você tiver alguma estatística que diga que aquilo ali tem valor, e você fazer sempre aquilo se tornando um especialista, eu acredito que dá sim para ser lucrativo, nesses mercados especiais. Ah, bacana. Você vê que é com estudo, né? Tem que ser embasado, né? Não dá pra ser, porque eu acho, né? Não dá pra ser, tem que Não. ser uma coisa embasada. E patamar, e faixa de odd, velho? Você trabalha aí, você tem uma determinada faixa de odd que você trabalha, uma mínima, uma máxima, enfim. O que você acha disso? E já puxando o gancho, você acha que o cara, se ele trabalhar com odds baixas, entendeu? Você acha, acredita que ele pode também ser lucrativo? Que isso daí é uma discussão acho que desde quando eu comecei a ouvir as apostas, a galera, pô, odd 1,21 tem valor, odd tanto tem valor, enfim. Sei que muda um pouquinho pra trading e pra punting, mas pra você aí, né, Sim. que tá da área do punting, como que funciona? Eu vou falar primeiro sobre mim, sobre o meu método, depois das outras pessoas. Boa. Eu, ao longo do tempo, eu identifiquei que eu acerto muito mais apostas até 2,20 de odd. Se eu for querer passar disso, geralmente eu erro muitas apostas e não consigo ser lucrativo, a médio e a longo prazo. Então, eu procuro não ultrapassar esse limite. Se eu ver que tem muito valor, eu procuro sempre pegar até 2,20 e aí eu procuro sempre aumentar um pouco mais a stake do que tentar uma odd de 3, tentar uma odd de 2,50, porque eu sei que eu tenho dificuldade de ser assertivo com odds mais altas. E a questão da odd mínima, eu sempre procuro pegar 1,70 no máximo. Eu coloco 1,80, mas eu pego 1,70 quando o mercado ele segura muito a linha. Por exemplo, eu precifico o mais 0,25. E aí o mercado está segurando o handicap zero. No, o handicap mais 0,5 com odd baixa. Uma linha mais alta, só porém uma odd mais baixa. Então, aquilo tem valor. E até por isso que eu entro, né? Mesmo com odd baixa. E as pessoas, né? As pessoas têm que identificar também esses padrões. Se ela consegue ser bem assertivos com odds de 1,50 e conseguir vencer o longo prazo, então não tem por que ela não utilizar. Eu tenho dificuldades quando eu uso odds mais baixas que 1,70 e odds mais altas do que 2,20. É força, querendo ou não, é força, né? Uma média de acertos muito maior aí nas suas apostas, né? Sim, quando eu tenho um time muito favorito, eu precifico uma linha, por exemplo. Agora na Copinha eu utilizei muitos handicaps agressivos. E aí abriu muito time com odd de 1,05, 1,10, esse tipo de coisa. E quando a gente vai ver a linha de handicap está lá no -2, -3, -4, para o time vencer por essa quantidade de gols de diferença, né? Ou 3 gols, ou 4, ou 5 gols de diferença. Então, se eu precifiquei, o time está com odd de 1,05, mas eu precifiquei no -3 e o mercado me entrega um -2, ali tem valor. A Sim. odd do time tem 1,05, mas eu vou apostar nesse handicap asiático, porque eu sei que no longo prazo eu sou lucrativo com essa média de odd e aquilo tem valor, né? É esse tipo de coisa que eu acabo fazendo. Legal. E como você faz essa precificação aí? Conta pra gente um pouquinho aí de como você faz a precificação. É mais alguma coisa mais matemática também? Ou é relacionado ao que você sabe do jogo, que você sabe das equipes, enfim? Ou eventos passados? O que você leva em conta aí pra precificar aí uma odd dentro do mercado? A minha precificação ela começa com os Power Rankings, que é o ranking de força de cada campeonato. Eu agora estou estudando muitos estaduais e cada estadual tem um time que é franco favorito ao título, tem outro que pode surpreender, tem outro que vai cumprir tabela, tem outro que vai lutar contra o rebaixamento. Então, coloco numa tabelinha esse nivelamento das equipes e eu defino padrões. Então, se determinado time que está na categoria A jogar contra time que está na categoria B, o handicap que eu tenho que pegar é um -0,5, é um Sim. -0,25. Eu vou definindo esses padrões, né? Eu faço os ajustes baseado nas informações que vem saindo. O time A contra time B, a linha justa é o -0,5. Então, no meu padrão que eu coloquei na minha planilha. Então, se o jogador principal do time A não joga, eu já não vou pegar mais o -0,5. Eu já coloco o -0,25, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu vou fazendo. Esse Power Ranking eu faço baseado na tradição da equipe, na força que tem no elenco, a tática, a técnica, né, a motivação que a equipe tem para aquela partida, porque não adianta ver na tabelinha bater o -0,5 e a equipe não precisar vencer aquele jogo, precisar de apenas um empate. Então, eu vou fazendo os ajustes manualmente. Muita gente que fala que você faz a precificação de cabeça.
Não é de cabeça. Tem todo um padrão, uma padronização, uma estratégia por trás disso, e eu vou fazendo os ajustes manualmente. Ah, olha você vê que interessante aí, galera. Fica a dica. Isso daí foi uma coisa que você mesmo foi criando para você desenvolver o seu método de trabalho. Sim, lá em 2017 eu fiz o curso do Danilo Pereira e Sim, ele tem no curso ele tem a tabela de Fairline dele. Eu peguei a ideia dali e fiz a minha própria, adaptei para mim, entendeu? E ao adaptou a longo do sua tempo fui realidade, né? ajustando e hoje eu chego no padrão certo. E é incrível como eu faço a padronização das equipes, o Power Ranking, e eu faço a precificação e o mercado também vê a mesma linha que eu. Isso Pô, é quando que você loucura. está bem encaixado ali na sua precificação. Caramba, muito massa isso daí. E essas outras informações externas que você encontra? Porque assim, ó, no meu mundo, né, que eu trabalho muito mais os campeonatos europeus, são equipes conhecidas, de tradição. Qualquer lugar que você vai no Twitter da equipe, você encontra a informação, ah, fulano não vai jogar, vai poupar para esse jogo. Como que você faz a captação de informações dos campeonatos que você trabalha, já que são campeonatos menores, equipes mais desconhecidas? Então, eu tenho um grupo de scouts, né? São amigos, são algumas pessoas que eu pago para colher informações, são apostadores que querem se desenvolver nas apostas. Então, existe uma ajuda mútua, né? Eles me passam informações. É um cara da Bahia, um cara de Alagoas, um cara de Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, essas pessoas elas têm mais acesso à informação do que eu. Ela conhece ela assiste os jornais locais, tem acesso à rádio da região, tem acesso melhor às informações sobre os times, então elas passam para mim e eu vou adaptando isso nas minhas apostas. Quando eu não tenho um estado ali que eu não consigo ter um scout, aí eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar informação, atrás de setoristas no Twitter, atrás de sites como Globo Esporte, Futebol Interior, algumas páginas locais que eu já conheço, e eu tenho que buscar essa informação. É importante sempre anotar tudo que a gente pesquisa, né? Esse ano o time vai disputar a Série D. Esse ano determinado time não vai jogar somente o estadual, vai jogar também a Copa do Nordeste, vai jogar a Série C. Porque às vezes nós esquecemos, são tantas equipes que eu trabalho nessas divisões menores, que se eu não souber que uma equipe disputa a Série C e outra não disputa outra competição, eu vou pensar que eu vou mais pela tradição da equipe. Por exemplo, Sim. aqui no estado de Sergipe, nós temos o Sergipe. O Sergipe vai disputar somente o estadual. Mas nós temos uma equipe que acabou de chegar, foi fundada recentemente, que vai disputar Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D. Então, essa equipe que acabou de chegar, ela vem com investimento maior do que o Sergipe, que é o maior campeão estadual. Então, esse tipo de coisa tem que estar sempre anotado, porque senão a gente acaba se passando. Pô, muito legal isso daí. Às vezes eu vejo nos seus stories também que você vai bastante, né? Alguns estádios aí na sua região ou na própria cidade. E qual que é a visão? Normalmente quando você vai pra assistir uma aposta já feita pré? Ou você vai basicamente, chega lá e faz uma aposta ali dentro do estádio conforme você vai enxergando ali como que tá desenrolando a partida? Eu vou muito ao estádio, principalmente aqui na região, né? Sempre que eu posso eu vou. Ultimamente não está sendo tão frequente porque eu estou fazendo muito live, estou acompanhando muitos jogos ao vivo, então eu deixo de assistir 10 jogos para assistir somente um. Mas antes de ser apostador, eu sempre fui fanático por futebol. Então, Sim. quando eu vou eu vou para assistir um jogo, eu também vou conhecer o estádio, eu vou conhecer o time, vou ver mais como é que é aquela região, como é que é aquele ambiente, como é que é o gramado. Talvez eu nem faça nenhuma aposta quando eu vou para um jogo como esse, mas Sim. eu vejo o ambiente, eu já levo aquilo para toda a minha vida, né? Esse estádio aqui, ele é bem acanhado, a torcida não coloca tanta pressão, alguma coisa do tipo. E às vezes também por aposta. Eu já tenho uma aposta colocada e vou acompanhar a minha aposta. Às vezes eu quero somente assistir no ao vivo para poder colocar a minha aposta. Então são várias as possibilidades que eu tenho quando eu vou num estádio como esse. E eu gosto bastante, cara. Cara, e O é futebol diferente. raiz, sabe? Sei, sei. Gosto de viver Eu isso. acompanhei bastante também, porque, por exemplo, o Copinho eu já cobri muito como scout, né? E o restante que eu acompanhava, porque na minha região
em equipes menores, né, interior de São Paulo, então eu fiz muitos jogos de sub-20, né? Mas óbvio que eu não apostava, que a maioria das vezes eu não sabia nada sobre equipe, ia lá pra assistir o jogo, tal. Inclusive às vezes até mandava um zap pro Jonas, o Jonas falou: "Cara, tô com uma aposta em tal time aí. Como que tá o jogo?" No intervalo você me manda uma pré, eu falei: "Cara, foi assim, 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 assado, tal, tal, tal", e passava uma explicação pra ele. A pergunta que eu faço pra você, às vezes a pergunta vai ser interessante. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Por você ser Panther, vamos fazer uma suposição de uma situação aqui. Você pegou, você traçou uma linha lá, vamos supor, do handicap zero para determinada equipe. Você teria que pegar ele a 1,70 no mínimo, que era a precificação que você colocou como justa, né? Ou que, obviamente, que você teria valor a longo prazo. A hora que você viu, essa aposta estava em 60. Aí você vai ao estádio para ver esse jogo, correto? A hora que você Sim. chega dentro do estádio, você tá vendo o jogo ali e tal, e essa odd já foi pra, sei lá, 1,80, ou seja, 10% aí, 10 ticks a mais do que era a precificação correta. Só que a equipe não tá jogando bem dentro do estádio. O que você faz? Eu não faço nada. Porque quando você precifica pré-jogo, é uma coisa. Sim, Quando o jogo começa no live, é outra coisa totalmente diferente. É a leitura de jogo. A partir daí é a leitura de jogo. E aí você tem que adaptar aquilo que você pensou no pré-live para o que está acontecendo no live. sim, Então, se o time está jogando mal, ele está jogando mal por quê? Porque o outro está melhor? É porque ele realmente não está criando? Ou é só o estilo dele de jogo mesmo? Quando chegar mais na frente, ele vai começar a ter um volume de jogo maior. Então, isso eu vou pesando, eu vou definindo ali o que eu estou vendo da partida e eu vou tomar a minha decisão. Eu não vou entrar num time que só porque bateu a odd. Eu faço muito isso, assisto tanto no estádio quanto assistindo o jogo. Se bateu a odd e o time não está bem, não tem por que eu entrar. A partir do momento que começa a partida, é leitura de jogo e eu vou começar a avaliar se vale a pena ou não. sim. É interessante ter essa visão. Eu fiz realmente essa pergunta porque, assim, na parte do trading que a gente faz é realmente leitura de jogo, entendeu? Às vezes a gente até, sabe, é a nossa precificação muito mental, né, do que propriamente alguma coisa. Porque por às vezes a gente olha uma odd e fala: "Cara, essa odd tá baixa". Mas aí chega dentro de campo e a equipe amassa, entendeu? Então a gente vai e pega, porque o nosso valor tá realmente no que passa no ao vivo, né? Sim. Então é diferente, né, cara? Aí vai muito pela estratégia também. Quando eu vejo que um time está muito bem, pode acontecer o inverso desse exemplo que você falou. Pode ter. A odd não tenha valor, né? O time está amassando, mas a odd, no meu ponto de vista, não tem valor pelo que eu precifiquei no live, pré-live. Se eu precifiquei um menos 0,5 com odd de 1,80 e a odd está 1,60 e o time está amassando, eu não vou pegar esse menos 0,5. Eu vou pegar um Gol HT, eu vou pegar um gol, se o jogo está muito movimentado, vou pegar o gol até o final da partida, 2 gols, over 2,5, over 2. Então eu tenho que adaptar ali o que está acontecendo no jogo. Legal. O que você vê de diferente quando você vai pro estádio ali na sua leitura de jogo? Você acha que ela fica mais facilitada, digamos assim, por quais motivos ali? Durante Ah, você tá lá na arquibancada, principalmente estádio raiz, que eu acho que provavelmente, não sei se acontece com você, mas você fica muito mais próximo do banco de reserva, você ouve os jogadores conversando, o técnico auxiliando ali, enfim. é uma visão muito mais completa da coisa, né? Você, quando está em casa, você vê o que a televisão te mostra, e a televisão mostra o que ela quer. Mas quando você está no estádio, você vê o que você quer. Então você vê que determinado time tem mais porte físico do que o outro, você consegue ver com mais facilidade, você consegue ver que determinado jogador está muito nervoso ali no ambiente do estádio, você consegue ver que o goleiro não está confiante nas defesas, você consegue olhar para tudo, né, sem que a câmera te mostre. Então, o posicionamento da equipe é melhor para se ver, as triangulações, a mudança do posicionamento que as equipes fazem durante a partida, muito pelo que o técnico fala, o técnico vai falar, acaba de falar, você vai lá para frente. Isso a televisão às vezes não mostra. E aí o atacante vai lá para frente, aí você consegue enxergar isso com mais facilidade, com mais rapidez. Então é muito melhor no estádio, para se apostar e não tem delay, né? Então é a É. melhor coisa. Esse daí é a melhor coisa, né? Não tem replay, mas também tem delay, então tá tranquilo. Exatamente.
Ô Sérgio, agora vamos fugir um pouquinho da parte mais técnica, né? Você já falou muito aí sobre o seu trabalho, agora vamos falar um pouquinho do Sérgio Freitas pessoa, né? Você tem algum hobby assim, diferente? Ou o negócio seu é futebol mesmo? Você saiu daí, você quer assistir um futebol? Então, eu queria ser jogador de futebol, mas acabou não dando certo. Eu joguei na base do Sergipe, joguei do sub-13 ao sub-17. Cheguei a fazer alguns amistosos e tal, mas infelizmente não vingou. E aí eu conheci as apostas e eu continuo jogando bola. Meu hobby hoje ontem mesmo eu fui jogar bola, ontem à noite, sempre que eu posso. Às vezes não dá porque eu tenho que assistir jogo. E aí sempre que eu posso eu estou jogando uma peladinha com meus amigos, meus familiares. Eu também eu jogo videogame nas horas vagas, sempre que posso. Eu brinco de xadrez, eu não gosto de jogar que eu não gosto de falar que eu jogo xadrez, porque eu brinco, eu se divirto jogando xadrez. Porque eu não sou bom, entendeu? Mas das pessoas que eu conheço, eu ganho de todo mundo. Então, às vezes eu jogo Falsa online também. modéstia, isso daí. E é basicamente isso que eu faço. Eu gosto de viajar, né? De passear, eu gosto de ir à praia, gosto de ficar no interior também. Eu fui criado na roça, né? Muita Aham. gente não sabe, mas É, eu não fui sabia criado disso na daí roça não. mesmo. E aí depois foi que eu vim morar na capital, então sempre que eu posso, eu fui criado lá com meus avós, então sempre que eu posso eu vou para casa deles. Ele tem um sítio lá, tem um gado que cria, e aí a gente se diverte no interior e retira todo o estresse, né, que é causado pela rotina estressante aqui do. Por mais que a gente goste de fazer apostas esportivas, mas tem o cansaço físico, tem o desgaste de toda uma temporada, de toda uma copinha que a gente trabalha suado. Então, é sempre bom quando eu vou pro interior e fico lá com a família. Você tá perto da praia aí ou não? Cara, Aracaju é o menor estado o Sergipe é o menor estado do Brasil e Aracaju é uma cidade bem pequenininha. Aham. É questão de alguns quilômetros eu tô na praia, 15 minutos, 10 minutos. E é verdade que quem mora assim muito perto da praia não vai sempre, ou isso daí é só conversa? Porque eu lembro, assim, igual tem alguns amigos aqui que moram no litoral aqui de São Paulo, né? E quando eu ia pra lá com eles, e aquele negócio, né? Você vai lá pra ficar 4 dias de praia, né? Porque aqui eu tô muito longe da praia, entendeu? Eu tô a, sei lá, 300 e cacetada quilômetros da praia. Então quando eu vou, eu quero aproveitar todos os dias. Eles costumavam falar assim pra mim, falou, pô, eu tô parecendo turista, velho. Tem que ficar te levando na praia toda hora, né? Que ele falou assim. Aí eu perguntava pra eles e eles falavam, velho, esse negócio de ir pra praia é coisa de turista, né? Que mora aqui não fica indo pra praia toda hora, velho. É assim mesmo? Porque assim, geralmente as pessoas não valorizam o que tem, né? Valorizam o que é de fora. Sim. Então, nós temos aqui em Famosa grama do Aracaju. vizinho, né, Sérgio? Exatamente. Aqui em Aracaju nós temos praia, temos várias praias, temos muitos quilômetros de praia. Porém, a praia de Aracaju, ela é com água um pouco barrenta, porque o rio São Francisco, ele deságua nas praias de Aracaju. Tem Sim. o rio Poxim e o rio São Francisco. Então a água fica um pouco barrenta. A praia de Aracaju é muito diferente da praia de Maceió, por exemplo. A praia de Maceió é azul cristalina. Então, você acaba valorizando mais o que é de fora. Se contar todas as vezes de um ano que eu fui para a praia de Aracaju e para outras praias, somado todas as outras praias de outros estados, vai Salvador, Maceió, Fortaleza, Paraíba, eu gosto de viajar muito aqui pelo Nordeste. Então, eu fui para mais praias de outros estados do que de Aracaju. Eu não É. ando todo final de semana de praia, até porque eu não sou um garoto surfista, né? Eu sou um garoto do mato. Nunca pensou em surfar, velho? Nunca tentou, na verdade? Já pensei, algumas viagens que eu fiz, tinha lá o guia para ensinar a surfar, só que eu nunca tive coragem. Tá certo, então. Outro hobby que eu vejo que você tem, né? Mas eu não sei se é um hobby ou é mais pela questão do conhecimento. Você gosta de ler bastante, né, velho? Eu vi. Até inclusive esses Gosto. dias aí eu vi que você tava com um Trading the Zone, Axiomas de Zurique, ou eu tô confundindo? Sim, esses mesmo. Eu tô lendo, eu acabei Excelente de ler o leitora, né? Axiomas e vou começar agora o Trading the Zone. Tem um outro livro também que é Mindset. Tem um outro livro que eu recomendo muito sobre apostas, sobre leitura de jogo, que é o do PVC, né, Escola Brasileira do Futebol. Tem o Futebol Arte e Ciência, que fala sobre a construção de um modelo de jogo. Cara, eu gosto muito de ler nas horas vagas, né? É difícil, às vezes, a rotina, porque, assim, eu, além de ser apostador, eu também estou envolvido com outros produtos, né? Com o sindicato, tem toda a divulgação de casa de aposta também.
tem uma lojinha virtual que eu acabei de montar. Aí, ó, fica a Então, dica aí, galera. A camiseta já tá aí. Até que um all-in não separa. Gostei da frase aí. tem que criar conteúdo para o meu canal, tem que criar conteúdo para o pro Clube da Aposta. Então, quando eu posso, quando eu tenho um horário livre, eu vou lá e leio, e eu gosto muito de leitura. Foi uma coisa que me abriu a mente para essa questão do empreendedorismo. Lá atrás, quando eu estava trabalhando, que me deu vontade de largar o emprego, foi um livro que eu tinha lido e falou que eu tinha que quebrar a ponte. Se eu Aham. quebrasse a ponte, destruísse a ponte e dasse all-in para aquilo tinha a obrigação de dar certo. E não foi com o empreendedorismo, não foi com a importação, mas foi com as apostas esportivas. Pois é. Então, acabou valendo, né, o Sim, exemplo aí, né? E agora que você contou, você voltou nesse assunto aí, quando você empreendeu e tal, eu lembro que uma vez a gente conversou e você me contou uma história, uma paradinha, que você trabalhava com uma banda, né? Conta sim. mais pra gente essa história da banda aí, velho. Cara, Você era meu cantor? tio, eu era de menor. Eu era de menor, eu tinha. Lá nos meus 13 anos de idade, eu já comecei a viajar com a banda do meu tio. Meu tio é empresário, ele encontrou uns cantores, começou a empresariar esses cantores e foi um sucesso aqui no Nordeste. Todo mundo fala o nome da banda, que é As Morenas, né? Não posso falar, Aham. né? Propaganda Casa de Aposta Pô, não, do imagina. meu tio, né? Aham. Então, ele criou essa banda e deu muito sucesso no Nordeste todo. E eu viajava sempre que minha mãe não deixava, né? Mas eu ia no escondido para casa do meu primo. Quando ela via, eu já estava na Paraíba, já estava no Maranhão. Então fazia vários rolês aí, então. Vários. E era muito massa, né? Às vezes umas viagens bacanas, com conforto e tudo mais, outras sofridas, com os perrengues que acontecia. E eu ajudava meu tio lá, né? Carregava os materiais, os equipamentos da banda, os instrumentos musicais, os movies, que é aquelas iluminações. Sei. Eu vendia CD, vendia copo. Eu viajei por esse Nordeste todo aí, fazendo viagem de road para essa banda. Ah, legal, cara. Aí você, ó, quem imaginava, hein? Sérgio Freitas aí viajando com uma banda aí pelo Brasilzão, hein? Tem saudade dessa época ou não? Cara, era massa. Eu ganhava um dinheirinho, eu se divertia. Eu sendo o cara que fazia parte da banda, as menininhas ficavam tudo de olho lá, eu em cima do Ah, palco. moleque. Eu ficava só em cima do palco de olho das menininhas também, e elas de olho em mim, então era massa. Não, mas bacana demais. Pô, sacanagem. Fala assim, ah, agora tem que ficar, agora eu fico trancado dentro de casa, né? Agora é verdade. Assim, eu viajo, né? Eu Aham. viajo bastante também para assistir jogos, alguns jogos aqui. Eu gosto de viajar para a Copa do Nordeste, algum jogo importante que tenha, mas naquela época era todo final de semana. Era todo final de semana, eu tava fora de casa, né? E cara, e a família, velho? Como que sua família lida? Fala o antes de você ser consistente nas apostas, fazer sucesso com o seu canal, enfim, ser uma pessoa, digamos. Você é uma pessoa pública, né? Nós somos, querendo Sim, ou não, a gente é uma pessoa pública, dentro do nosso nicho, né? Como que sim. foi a aceitação da família desse processo aí de você ter um emprego formal, que era o que você tinha antes, né? Chegou a começar uma faculdade para depois agora ser um apostador. Cara, foi bem difícil, né? Eu tomei uma decisão que foi que não é qualquer adolescente ou iniciando a fase adulta que toma, que é pedir demissão. Eu ainda morava com minha mãe, eu moro até hoje, né? Hoje ela pode dizer que eu tomei a decisão certa e eu posso dizer também, mas lá atrás foi bem difícil porque eu não tive apoio de ninguém. Foi uma decisão própria minha, sem nenhum amigo que me influenciou, nada do tipo. Foi eu disse, eu quero isso aqui para minha vida, eu vou trabalhar fazendo isso, né? Aí com empreendedorismo, depois as apostas esportivas. E aí tinha um preconceito muito grande da minha mãe com as apostas, que ela sempre foi muito religiosa. Então, ela nunca ficava preocupada com esse, você vai perder dinheiro com isso, com o jogo, isso é viciante. Não, era Deus não gosta disso. Você Ah, não sim. faça isso porque não é legal. Só que aí eu disse, mãe, me dê uma chance. Eu vou mostrar para a senhora que vai dar certo. E eu mostrava as figuras públicas que tinha naquela época, criadores de conteúdo. Ó, o Netuno aqui, ó, ele ganha dinheiro fazendo isso. Se ele ganha, eu posso ganhar também. Então, Exatamente. foi trabalhando muito, né? O canal foi
uma coisa que alavancou muito meu crescimento nas apostas, porque através dele eu consegui rentabilizar o suficiente para quitar todas as minhas dívidas e poder criar uma banca para mim, poder investir em um notebookzinho melhor, uma televisão, uma internet boa para poder acompanhar os jogos, um Sky. Foi tudo através do canal no YouTube. Então, foi difícil naquela época, mas não demorou muito tempo, questão de um ano, assim, para a gente já colher os frutos, entendeu? Sim, foi até rápido, né, cara? Porque eu também já contei minha experiência em boteco e de fato, uma coisa que eu até falo pra galera que tá nos assistindo aqui é que dificilmente você vai ter apoio, seja familiar, seja dos amigos, enfim, das pessoas próximas de modo geral, né? É muito difícil. Até porque, cara, eu entendo, sabe? Hoje em dia eu entendo mais, na época eu ficava magoado e tal, mas hoje em dia eu entendo mais. É difícil. É mesmo, assim, não somente na questão das apostas em si, mas qualquer área que você vai empreender, enquanto não dá resultado, velho, enquanto a galera não vê que você tá prosperando, não tem apoio, né? Você acha que Você também vê como essa visão das outras pessoas assim ao redor normal? Sim, eu falei do exemplo da minha mãe, mas tem toda a família, tem todos os amigos também que cobravam muito de mim, não diretamente para mim, mas para minha mãe. Chegava para minha mãe e falava: Ó, manda ele procurar um emprego, o que ele tá fazendo aí? Ele tá o dia todo em casa, na tela do computador. Manda ele para rua, procurar emprego, levar currículo nos lugares. Então, esse tipo de coisa, a gente ficava meio assim, né? Mas eu conseguia pegar essa energia das pessoas para transformar em força de vontade, eu mostrar que eu poderia É uma realmente, que eu ia motivação, né? conseguir, sim, de motivação. E foi através dessas críticas que me impulsionaram cada vez mais, né? Eu transformei essa energia das críticas em força de vontade, justamente para poder conseguir. Então, é realmente isso, né? Comigo também foi a mesma coisa. Eu lembro que tinha um amigo meu na época que ele. Um dia eu peguei e mostrei pra ele que tinha ganho uma aposta lá, eu acho que era $3, e pra mim era não sei quanto por cento da minha stake, né? Uma forrada que eu fiz. E ele, pô, $3, dá uma risada e tal, e assim vai. E também tem as outras pessoas hoje, não sei se na sua família tem, ou amigos, que chegam pra você, pô, passa uma aposta aí pra mim. Pô, você apostou em tal time. Acontece muito isso com você aí? Acontece muito. No churrasco da família, né? Às vezes eu recebo até ligação. Ó, esse jogo, meu tio ligou recentemente para falar sobre o jogo do Liverpool contra o Flamengo. Ele gosta de apostar assim, jogo grande. Aí Aham. ele quer saber minha opinião, né? Aí o cara, esse jogo aí é complicado, porque eu não tenho um padrão de a gente se identificar. O Liverpool não jogou com o Flamengo nos últimos anos, ele joga em campeonatos diferentes, a disparidade do elenco é muito grande. Então, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro abrir uma cerveja e acompanhar o jogo do que apostar nessa partida. Aí tem outros que chega e fala, pede um palpite, né, para apostar, e aí eu tenho que falar minha opinião. Ele gosta de apostar recreativamente, então eu acabo auxiliando. Ah, bacana. Isso daí é muito engraçado esse tipo de ocasião, né? Comigo também Sim. acontecia às vezes de alguém chegar pra mim e falar assim, cara, ó, eu acho que, mano, sai 3 gols esse jogo, hein, vai ser jogo de gol. Aí depois no outro dia o cara vinha pra mim, pô, falei se apostou. Eu falei, não, né? Aí o cara falava, pô, tipo, o cara já se acha o tipster, sabe? Sim, É sim. muita Tem doideira isso. alguns na minha família assim também, que tem uma opinião e quando acerta, aí começa a se gabar, quando erra, se esconde, fica quieto. É o tipo, é o famoso eu falei. Exatamente. Qual que é seu time do coração, Sérgio? De pergunta direta, hein? Cara, eu tenho o Sergipe aqui, né? Que eu joguei na base, é o time do estado, mas eu também tenho uma identificação muito forte com o São Paulo, porque meus familiares torcem para o São Paulo. E o São Paulo, quando eu era criança, estava naquele auge, lá em 2005, que foi campeão mundial, depois pegou aquela sequência de Brasileirão. Então, eu tenho o São Paulo como um clube que eu torço também, é São Paulo e Sergipe. Ah, bacana. Então, você vê que não fugiu da raia aqui o Sérgio, hein? Não, mas assim, tem gente que ainda quer mangar de mim, né? Ah, seu time perdeu do meu, não sei o quê, mas eu não sou um clubista, né? Que eu vivo apostando no São Paulo. Não, eu sei diferenciar as coisas, eu sou bem racional e procuro ser menos emotivo possível para poder sempre buscar as melhores oportunidades, seja a favor ou contra meu time. Ah, show de bola. Pra finalizar, então, a pergunta é difícil de ser respondida, mas
Você pode ficar à vontade pra responder ela aí como você bem entender, mas qual que é o seu sonho, né? Seu sonho na vida mesmo aí, daqui em diante, o que você imagina, onde você quer estar, onde, enfim. Seja na parte pessoal, tanto na parte profissional aí. Quais são os seus maiores sonhos? Cara, eu acredito muito em metas. Eu não acredito em sonhos, porque sonhos parecem uma coisa muito distante, uma coisa ilusória. Uma coisa Eu que coloco fica metas na longe minha de. vida e eu vou atrás dessa meta. Eu tinha uma grande meta na minha vida, que era, por exemplo, ter 100 mil seguidores no YouTube. Eu consegui essa meta. Isso é uma meta que, quando lá atrás as pessoas olhavam, tinha canais de 10, 20 mil seguidores e ninguém acreditava que seria possível. Mas a partir do momento que tem um canal com 100 mil seguidores, outras pessoas começam a acreditar. Então, para minha vida, assim, pessoal, eu tenho uma meta de poder ter meus filhos e ter um conforto de uma casa boa, né? Eu vejo muito o Netuno, com a vida que o Netuno vive hoje, aquela casa boa que ele tem, o tempo livre para ele poder criar os filhos dele. Então, hoje eu trabalho bastante, eu quero que quando eu tiver 40 anos, eu possa ter mais tranquilidade, trabalhar menos e ganhar mais do que eu Hum. ganho hoje. Quero ter minha casa no campo, quero criar meus animais, né? E para as apostas esportivas, eu quero muito criar um evento e circular pelo Nordeste. Quero levar conhecimento para as apostas esportivas, para o pessoal que acompanha as apostas e tentar mudar um pouco a mentalidade do pessoal que aposta recreativamente, que perde muito dinheiro e se prejudica nas apostas, e levar mais para esse lado do investimento. Eu fico muito feliz quando chega mensagem para mim falando que eu consegui mudar a mentalidade dele, que ele passou a apostar diferente, que ele estava com a dívida muito alta, ele conseguiu recuperar e que a partir de agora ele vai fazer diferente. Então, ter o contato com essas pessoas e ouvir histórias como essa é meu grande objetivo. Eu acho que é minha missão dentro das apostas esportivas é poder transformar a vida de outras pessoas, assim como a minha foi transformada também. Ah, perfeito. Então, aí, muito bem respondido, né? De fato, né? De fato, eu acho que vou até mudar isso daí. Quais são suas metas? Essa pergunta final é pros próximos botecos. Cara, última pergunta antes de fazer uma brincadeirinha pra gente finalizar. E eu falei que essa aqui era a última, mas eu tenho mais uma bem legal aqui. Quais são suas referências aí que você leva nesse meio? Cara, eu tenho algumas referências. A primeira delas, a primeira de todas, foi o Tiquinho. Tiquinho, ele pelo estilo de vida que ele tem, por tudo que ele já fez, o tempo que ele tem, depois eu passei a ver o Tiquinho pessoalmente, Tive o prazer de conhecer ele eu também, já cheguei tá? a ter problemas com o Tiquinho. Sim. Sim, entendeu? É um cara que eu admirava, mas todo cara que às vezes se admira, às vezes se frustra com algumas coisas, entendeu? Aham. Mas eu continuo admirando ele. O Danilo Pereira também, Sim. é o cara que me ajuda bastante dentro das apostas esportivas, nos bastidores, publicamente também. A gente é tipo parceiro, né, mesmo de trabalho. Tem o Netuno, que mesmo sendo trader, é um cara que eu me inspiro, né, pela Netuno é personalidade que sensacional, ele é, né? pela pessoa. Eu já tive a possibilidade de conhecer o Netuno pessoalmente, já tive possibilidade de fazer um projeto junto com ele. Então, é um cara que eu admiro bastante. Bacana, o Netuno é um cara sensacional. Inclusive, eu conheci também o Tiquinho. Muito gente boa. Conheci o Danilo Pereira também no jogo o ano passado, né? Coincidência, a gente tava lá no jogo da Copa América, né? Chile e Colômbia, né? Que foi decidido nos pênaltis e tal. A gente sentou junto, assistiu o jogo junto. Foi super bacana, então. Pra finalizar agora é verdade, hein? Eu vou fazer algumas perguntas pra você. Você responde com green ou com red, tá? Um ou outro, beleza? Beleza. Vamos lá então. Sérgio Freitas, camisa 9 na pelada. Green, Ah, moleque. Copinha, Copa São Paulo Futebol Júnior. green, Ah, Sérgio Freitas na balada. red. Já foi um tempo que foi green, né? Agora já Já foi, era. Agora tá agora é red. compromissada. Agora tem que ficar de boinha, né? Ela Sim, só pra ficar abraçadinha, assistir o show, curtir a exatamente. música. E por último, apostar no time do coração.
Green e red. Ah, green e red. Green e red. Porque você, quando ganha, é um green muito grande, né? Quando você perde, é um red duplo. Porque geralmente a gente aposta no, coração, no time do coração para ele vencer, não é para ele Sim. perder. E aí, ganhando é o green duas vezes duplicado. E um red é um red duplicado também. Perfeito, então, velho. Essa aqui foi a entrevista aqui com o Sérgio Freitas, que é das suas considerações finais aí pra gente finalizar. Cara, eu quero agradecer, né? Esse foi uma conversa bem extensa, eu pude falar várias coisas aqui, algumas que eu nunca tinha falo abertamente. Gostei da conversa com você, Gabigol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, né, no Clube da Aposta, para criar conteúdo e para participar dessa conversa. Espero que a galera tenha gostado aí desse vídeo. E eu quero deixar uma dica para o pessoal, né, que identifique onde você é bom, né? Foque naquilo, seja especialista, tenha calma, tranquilidade, trate como investimento, sempre com gestão de banca, que a média a longo prazo você tem um retorno muito bom disso. E se você quiser criar conteúdo, cria conteúdo também, porque isso é bom para o seu desenvolvimento como apostador. Eu tive um desenvolvimento muito grande justamente por isso, por criar conteúdo e ajudar as pessoas, estar sempre respondendo dúvidas. Isso foi uma coisa muito importante na minha caminhada como apostador. Perfeito, então. Obrigado aí, Sérgio Freitas, por esse boteco, né? Muito rico de informação. Não esquece de deixar o seu comentário aqui, qualquer pergunta pro Sérgio, um agradecimento, enfim, tudo isso. Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Obrigado ao Sérgio e logo menos voltamos aí com um novo convidado, com certeza do mesmo nível aí do Sérgio Freitas, o homem da balada. Tamo junto, Valeu. galera. Bons greens a todos.